Aguardando ser atendido por Jesus. Hoje eu queria trazer uma meditação para as nossas vidas que está no livro de Marcos, capítulo 5, do versículo 21 em diante. A Bíblia conta a história de Jairo, que era um dirigente da sinagoga, um homem influente e que estava com um grande problema, uma grande dor, porque a sua filha estava doente, estava à beira da morte. E aí ele foi procurar Jesus, para que Jesus pudesse socorrê-lo, pudesse curar a sua filha. E ele estava angustiado, como todo pai que ama. A Bíblia diz que ela era a única filha dele, tinha uma menina de 12 anos. E eu creio que foi até uma decisão difícil para ele, por ser um dirigente da sinagoga. Na época, ainda existia uma relação meio complicada sobre aceitar ou não Jesus como o Filho de Deus, como o Senhor. E eu creio que para Jairo tomar essa decisão tenha sido uma decisão difícil. Aí o mais interessante nessa história é que ele procura Jesus para que Jesus possa fazer algo por ele. E Jesus disse que vai com ele, inclusive não dá nenhuma palavra como em outros milagres que Jesus apenas liberou uma palavra, apenas disse alguma coisa. Jesus falou para ele que iria com ele. E nesse trajeto aí que eu queria que nós meditássemos nesse dia, nesse trajeto eles foram interrompidos por um outro problema. Existia uma mulher que ela tinha uma hemorragia que havia 12 anos, então era o mesmo tempo que essa mulher tinha de hemorragia, a filha de Jairo tinha de idade. E por 12 anos ela sofria muito, era uma doença que além do sofrimento físico tinha um sofrimento social, porque ela não poderia andar tranquilamente, ter liberdade para andar em público, por conta da lei que dizia que ela precisaria ficar afastada, ela era considerada imunda. E, enfim, a Bíblia conta que ela, quando viu Jesus, tocou e aí entra todo um questionamento. Quando ela foi curada, assim que ela tocou em Jesus, ela foi curada. Jesus pergunta quem me tocou. E aí, quando a gente só olha para o texto da mulher, a gente esquece que Jairo estava ali, naquela história. Então, veja bem, essa mulher, ela estava com uma hemorragia, ela estava necessitando de uma cura, mas ela estava tocando a vida dela, ela estava andando, ela estava vivendo, porém, Jairo, que estava com Jesus no momento da cura dessa mulher, porque eles estavam indo para a casa de Jairo, ele estava com um problema muito maior, considerando o ponto de vista que a sua filha estava à beira da morte. E aí o ponto interessante de tudo isso é que Jesus parou para atender essa mulher enquanto Jairo estava desesperado, angustiado pela sua filha que estava à beira da morte. E Jesus parou e a curou e deu atenção para ela, conversou com ela, perguntou, questionou. E eu fico imaginando a situação de Jairo nesse momento, vendo toda essa situação, aquela angústia de pai, e vendo Jesus parando para fazer outra coisa, para dar atenção para outra pessoa. Então, a lição, o aprendizado que eu vi nessa história é que depois disso, inclusive, teve um momento muito mais angustiante, porque as pessoas chegaram e falaram para Jairo que não tinha mais o que fazer, a filha dele já havia morrido, e ainda Jesus fala para ele: Jairo, tenha calma, apenas você creia. Então ele acalmou aquele pai naquele momento difícil, e de repente a gente como ser humano, nos colocando
No lugar de Jairo, poderíamos dizer: tá vendo? Para que parou para dar atenção para essa mulher? Para que parou para perguntar se ela já havia sido curada? Para que isso? Para que aquilo? Agora já não é, não tem mais o que fazer. Mas ele teve que se apoiar na palavra de Jesus que disse para ele crer, para ele ter calma, para ele confiar que ele tinha dado uma palavra para ele, que ele iria junto com ele, que ia ficar tudo bem. Enfim, então quantas vezes a gente quer uma certa prioridade da parte de Deus e quantas vezes a gente questiona o que está acontecendo de repente na vida do outro e não está acontecendo na nossa vida conforme desejamos, conforme pedimos. E é um momento que, se não nos firmarmos em Deus, realmente a fé é abalada. Porque você vê aquilo que você está desesperado acontecendo na vida do outro. E aí eu te convido para que você pense sobre isso, sobre se alegrar, sobre confiar na palavra de Deus quando a bênção está acontecendo na vida do outro, não na sua vida. Quando Jesus para no caminho para atender uma outra necessidade. Isso é um ponto de gratidão que a gente tem, um ponto de reconhecer. Ele não é o Senhor, Ele não deu uma palavra, Ele não disse que estaria ao meu lado. Então, descansar e se alegrar com o que está acontecendo na vida do outro. Porque se o Senhor falou que iria conosco para resolver aquele problema, que iria conosco para trazer uma solução, para nos acompanhar no processo, então precisamos crer, precisamos confiar que Ele é o Senhor e Ele cuida do outro enquanto está cuidando de nós. Que Deus nos abençoe.